Para ser perdoado por Cinderela, o marido tomou a iniciativa de se desculpar com ela. Mas quem diria que Lyra não aceitaria? O que ela experimentou não foi apenas um pedido de desculpas. A tortura e a culpa que ela já suportou estavam profundamente enraizadas no coração de Lyra. Dizendo isso, ele estava prestes a sair, ou quer confortá-la, mas no final ela ainda não tem coragem de enfrentá-lo. Naquela época, Lyra estava muito desamparada. Se On tivesse falado antes, o relacionamento deles não teria sido como é agora. Mas quando Lyra saiu da sala, ela ainda não conseguiu conter as lágrimas. Sabendo que Lyra estava do lado de fora, ou criou coragem para abrir a porta, mas apenas a viu de volta. Neste ponto, ou não sabia o motivo pelo qual Lyra teve tal reação. Não apenas por causa do pedido de desculpas tardio, mas em parte porque o senso de superioridade de On a torna inaceitável. Ele espera poder se dar bem com On igualmente. Depois disso, Lyra entrou na cozinha e ouviu alguém falando sobre On. Agora mesmo quando a empregada estava limpando, ela encontrou On muito deprimido, como se algo ruim tivesse acontecido com ele. Nunca o tinha visto tão deprimido. Essas palavras foram ouvidas por Lyra. Ele só podia fingir que estava tudo bem, então pegou a comida do menino e saiu rapidamente. Mas quando ele alimentou Emir, não importa o que ele dissesse, o menino inclinou a cabeça e não respondeu. Isso deixou Lyra muito confusa, imaginando o que ela fez de errado. Vendo a expressão triste de Lyra, Emir se levantou, pegou a mão dela e disse: "Mãe, não fique triste, vou comer bem." Os dois então se abraçaram fortemente. Nesse ponto, Leila encontra On e pergunta o que aconteceu. Ele conheceu Lyra e a achou muito triste. Antes de sair, Leila disse isso. "Não pense que aquela garota não sabe de nada, mesmo que ela finja ser legal." Então Leila vai embora, deixando On pensando em como lidar com seu relacionamento com Lyra. Como Leila esperava, por isso Lyra estava triste, mas não disse. Esta criança será o ponto de viragem para sua reconciliação. E com a ajuda de Leila, acho que as coisas logo vão mudar para melhor. Enquanto Lyra alimentava Emir, Leila entrou lentamente. Ela não sabe o que aconteceu entre os dois, mas sabe que eles não estão satisfeitos um com o outro. As palavras de Leila fizeram Lyra pensar um pouco. O que ele acabou de dizer pode ter sido um pouco duro com On. Sentindo-se um pouco culpada, Lyra respirou fundo e entrou na sala. Ela disse que preparou sopa para o menino, e On pode comer um pouco se estiver com fome. Esta é aparentemente sua maneira de dar um pouco de felicidade a On. Quando Lyra estava para sair, eles pediram para ela parar. On diz a ela para não ter vergonha de si mesma. A razão pela qual ele voltou para a mansão foi para cuidar de Emir, então ela não pensa em outras coisas. O personagem de On é um homem íntegro. O velho apareceu de repente na mansão, com dois propósitos para esta visita. Primeiro, ele veio visitar o menino doente, então o velho trouxe um presente especial para ele. Olhando para os brinquedos que o velho trouxe, Emir ficou muito interessado. Pela reação de Lyra, o velho adivinhou que havia um problema entre Lyra e On. Nesse momento, o velho aproximou-se de On sozinho, pedindo-lhe que se colocasse no lugar de Lyra. Se você fosse Lyra, facilmente perdoaria ou não. Portanto, não force nada. Por favor, mantenha calma e trate-a com um coração sincero. Acho que depois de um tempo Lyra vai mudar de atitude em relação a você. Antes de partir, o velho veio sozinho procurar Lyra. O que On fez foi realmente errado, mas o velho o viu crescer desde muito jovem. A natureza de On não é ruim, mas às vezes ele é teimoso em lidar com as coisas. Você não sabe ser flexível e não consegue expressar isso com clareza. Mas o velho também sabia muito bem que se Lyra não pudesse perdoar On, ela só temia viver na miséria para sempre. Essas palavras tocaram muito Lyra. Então ele foi para o escritório, o que deixou On um pouco nervoso. Lyra é a primeira a quebrar o silêncio e diz saber que On se arrepende. Agora ela aceita oficialmente seu pedido de desculpas. On ficou completamente chocado com isso. Depois que Lyra aceitou o pedido de desculpas, a condição de On melhorou significativamente. No entanto, quando eles estavam crescendo em uma boa direção, as coisas começaram a dar errado. Durante o dia eles são um casal apaixonado, mas à noite dormem separados. No entanto, On ainda está muito feliz, só porque Lyra finalmente o perdoou. On mostrou um sorriso há muito perdido. Enquanto Lyra olha para uma foto de sua melhor amiga morta e diz a si mesma que deve proteger tudo sobre ela. Quando Leila chegou ao escritório, ela viu que a expressão de On claramente havia mudado muito desde antes. Ela perguntou o que havia acontecido, mas ele apenas riu. A esperta Leila não fala muito, sabe muito bem que a felicidade de On deve ter um motivo de Lyra. Sem saber, Lyra passou a controlar a atmosfera da mansão. Mas a cena deles conversando foi vista por Eda, com o coração cheio de ciúmes de Lyra. Ele estava prestes a voltar para seu quarto quando encontrou Ezra. Ele aproveitou para falar mal de Lyra. Parece que nesta mansão todos são enganados por Lyra. Ele primeiro finge deixar a mansão para chamar a atenção de On.
Então ele usou a criança doente para voltar. E essas palavras fizeram essa pensar mais. Então a senhorita Eda sai furiosa, triunfante. Essa vai ver Leila sozinha e a aconselha a ficar longe de Lyra e não ficar com ela o tempo todo. Vendo a atitude séria da mãe, Leila não entendeu por que ela guardava tanto rancor de Lyra. Essa chama Lyra de conivente e brinca com os sentimentos de todos. Leila não entendeu. Mas não importa o que essa dissesse, isso não afetaria o relacionamento deles. Leila muito considerava Lyra como sua família. Por acaso, O entrou na sala e viu a cena feliz à sua frente. Essa é a vida que eu queria há muito tempo. Então os três levaram o menino para brincar. O olhou para Lyra. Leila ficou um pouco emocionada dizendo que esse é o jeito de uma família. Os golfinhos ao longe chamaram a atenção de Emir, então O e Lyra ficaram atrás do menino. No entanto, Eda na mansão estava muito chateada agora. Ela convidou On para sair muitas vezes, mas ele recusou. E agora leve Lyra para a praia. Ela não pôde deixar de reclamar com a mãe. A mãe disse para ele se acalmar, não se apressar. Enquanto houver essa na casa, Lyra não terá uma vida feliz. Os dois aparentemente ainda pesquisavam como lidar com Lyra, mas ela desconhecia tudo isso. Com a ajuda de Emir, todos se divertem. Então Leila sugeriu tirar uma foto. Aparentemente, ela juntou os dois de propósito e os deixou ficarem juntos. Sob o comando de Leila, O olhou para Lyra com carinho. Agora os dois se olham, o efeito é muito bom. Depois disso, Emir passou a apoiá-los e tomou a iniciativa de segurar suas mãos. Eles caminharam lentamente até a praia e brincaram na água com diversão. Esta vida aparentemente comum era o sonho de On, com sua família e sua amada mulher ao seu lado. Agora que penso nisso, ele tirou os sapatos e caminhou descalço em direção ao mar. Aparentemente por causa do menino, eles se juntaram mais. Lyra perdoou o que também explica que ela pretende deixar para trás as más lembranças do passado. O que On quer é começar uma nova vida. Hoje é muito importante para ele, principalmente se conseguir o coração de Lyra. Vendo isso, Leila levou o menino embora para dar a eles uma chance de ficarem sozinhos. O hesitou por um longo tempo e elogiou Lyra por como ela está linda hoje. Essas palavras deixaram Lyra um pouco envergonhada. Ela estava prestes a sair, mas O a impediu. Ele estendeu a mão para escovar os cabelos dela, mas ela se esquivou e usou a desculpa para ajudar o menino a pegar pedras. Como O pôde desistir tão facilmente? Ele ficava procurando assuntos para seguir depois de Lyra, eles raramente tinham chance de conversar. Coincidentemente, Lyra viu vários fragmentos e quis juntá-los novamente. Nessa época, os dois começaram a procurar tesouros na praia ainda crianças. Mas ao final da busca, ainda faltava uma peça do quebra-cabeça. Ou relembra suas experiências recentes e diz a Lyra que os quebra-cabeças são como os humanos. Se você não conseguir encontrar a pessoa em seu coração, ele ficará incompleto para sempre. De frente para Lyra, ele tirou a última peça do quebra-cabeça, e Lyra falou de repente. Não importa o quanto você tente, as peças nunca serão inteiras. No entanto, On se opôs, pensando que desde que encontrassem uma maneira, ele poderia retornar à sua forma original. Ao mesmo tempo, todos na mansão tinham seus próprios planos. Eda começa a dizer que Lyra é muito boa. Parece que ela é a dona da mansão. Não só ela se casa com um servo, mas até On deve obedecê-la. Ao ouvir isso, essa quase enlouqueceu de raiva. Depois de um dia, algumas pessoas voltaram para a aldeia. Ou olha para a foto em sua mão. Este é seu dia mais feliz. Quando ele está de bom humor, até o café de outra pessoa tem um gosto melhor do que o habitual. Esse tipo de comportamento incomum, mesmo algumas pessoas não podem deixar de reclamar. Seja um problema de café ou um problema de pessoas. On pegou a moldura, colocou a foto dentro e a colocou em sua mesa. A Lyra entrou, disse que o Emir se divertiu jogando hoje, baixou a cara e não resistiu ao riso. No entanto, neste momento alguém enviou uma carta. On deu uma olhada mais de perto e acabou sendo um acordo de divórcio. No episódio seguinte, On interpretou mal Lyra. Depois de assiná-lo, os dois discutiram. Mas Lyra não sabia que se tratava de uma trama de Eda.